Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu vou trazer mais uma dica aí de harmonia para vocês. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de propor um desafio. Não é nem um desafio, na verdade eu gostaria de pedir que vocês comentassem aqui. Eu vou fazer duas progressões harmônicas aqui para a gente iniciar esse vídeo. E eu gostaria que você deixasse um comentário qual que você achou mais bonito dessas duas sequências harmônicas, tá bom? A gente vai fazer em Dó maior. Bom, então vamos lá. A primeira. Certo? Essa é a primeira. A segunda sequência. E aí, qual que você achou mais interessante? Bom, pessoal, na verdade, essas duas sequências são a mesma coisa, certo? Tanto a primeira sequência como a segunda é uma mesma progressão harmônica. A única diferença que tem aqui são as inversões no baixo, tá? Que é o objetivo da nossa videoaula hoje, é mostrar para vocês inversões de acordes, que foi o que eu fiz aqui nessas duas progressões. O que a gente fez? Primeiro grau, quinto, quarto menor, quarto, né? Quarto menor, voltou para o primeiro, depois o quinto e o primeiro, tá? Na verdade a gente fez aqui os três acordes maiores da escala. A gente fez o quarto grau menor. E na segunda sequência a única coisa que a gente fez foi a inversão dos baixos. Então eu fiz, na primeira eu fiz Dó, depois Sol. E na segunda vez eu fiz Dó e fiz Sol com baixo em Si, certo? E o Fá, eu fiz o Fá com baixo em Lá na segunda vez. Na primeira eu fiz o Fá normal, na segunda vez eu fiz o baixo em Lá. E o Fá menor, o baixo no Sol sustenido. E depois eu voltava para o Dó. Só que na segunda progressão eu voltei para o Dó com baixo em Sol. Depois Sol. Se você observar, dá uma diferença muito grande na harmonia. Simplesmente eu invertendo a ordem dos baixos, tá certo? Então, inversão de acorde é um tema muito importante, é muito interessante que você domine essas inversões, esse assunto, que você consiga aplicar nas músicas. Para isso você tem que começar a praticar, começar a ouvir e entender como funciona isso, tá? Em alguns vídeos que eu já fiz aqui, eu já trouxe diversas músicas com inversão de acorde. Na terça, normalmente é na terça, que são acordes de passagem, na quinta e tudo mais. Dificilmente eu trago a inversão que inclui a sétima, tá? Mas posteriormente eu vou trazer em outros vídeos. E o que é a inversão de acorde, né? Como o nome já diz, a gente vai inverter a ordem das notas, tá? A gente vai utilizar como exemplo aqui a escala de Dó, os acordes da escala de Dó. Eu não vou falar sobre formação de acorde porque eu já tenho um vídeo falando sobre formação de acorde. Basicamente é o seguinte, você vai pensar na tríade do acorde, certo? Por exemplo, o acorde de Dó. Você tem na sua tríade o Dó, o Mi e o Sol, que é a primeira, terça e quinta, certo? Se você ver aqui a escala, o campo harmônico de Dó, você vai ter essas seguintes notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Como eu expliquei no vídeo anterior, como é que você monta os acordes. Então você pega a parte do Dó, a primeira, o Dó, terça, o Mi e Sol. Aí a segunda nota da escala é o Ré. Você vai pegar Ré, a terça, Fá e Lá. E assim sucessivamente você vai montar os acordes da escala. Tá? Eu já deixei esse assunto aí bem explicado em outro vídeo, tá, gente? Já expliquei também escala em outro vídeo. Tá? Nesse vídeo eu vou abordar principalmente as inversões. É importante que você já conheça as tríades. Tá? Então de Dó a gente tem o Dó, o Mi e o Sol. É simplesmente você inverter a ordem, colocar o baixo, tirar da tônica, colocar na terça, essa é a primeira inversão. Então você vai ter o acorde de Dó com baixo em Mi. Tá? Você já tem um acorde de Dó assim, ó, deixa eu baixar aqui. Você tem um acorde de Dó nessa posição, você vai começar o acorde de Dó no Mi. Ó, aqui, ou aqui, ó. Aqui é um Mi, certo?
Então, Dó com baixo em Mi, o Dó na terça, ou na sua primeira inversão. Tá? Uma outra inversão é você começar na quinta, que é o Sol. A gente vai falar só dessas três, tá? Em outro vídeo eu falo sobre a sétima. Então, é eu começar o Dó no Sol. Enfatizar, deixa eu desafinado aqui. Enfatizar o baixo no Sol. Então, aqui é um Dó com baixo em Sol ou Dó na sua segunda inversão. Ok? Que foi o que eu fiz aí no início, tá? Eu fiz Dó, Sol baixo em Si, Fá, Fá menor. Ao invés de eu voltar para o Dó, eu fiz o Dó baixo em Sol, que já chama para ir para o Sol, ok? Então a gente vai trabalhar as três principais aqui, tá? Mais simples. Primeira inversão, Dó baixo em Mi, e a segunda, que é o baixo na quinta, ok? O importante é que você domine essas inversões em todos os acordes, tá? Tanto no acorde maior como menor, tá? Eu vou usar aqui como exemplo a escala de Dó, mas você pode fazer com todos os acordes e em todas as escalas, que se resume basicamente em você pegar todas as notas maiores e menores e fazer as inversões. Lembrando que o que diferencia uma tríade maior de uma tríade menor é só a terça. Por exemplo aqui, ó, Dó, Mi, Sol. A terça é Mi, é só você voltar meio tom, você vai ter a terça menor, que aqui no caso é um Ré sustenido, ou Mi bemol. Então, se eu quiser a tríade de Dó menor, então é Dó, tiro volta a terça meio tom e Sol, ó. A terça menor, acorde de Dó menor. Se eu quiser a terça maior, só andar meio tom para frente. Isso funciona em todos os acordes. Se você sabe a tríade de Dó, de Ré maior, Ré, Fá, Lá. Se eu quiser o Ré menor, é só Ré, volto meio tom, fica o Fá natural, né? Que é Ré, Fá sustenido, Lá. Então eu volto meio tom, Ré natural, tem uma tríade de Ré menor, beleza? Então dentro da escala de Dó, a gente vai ter o Dó, que a gente já mostrou, primeira inversão baixo em Mi, segunda inversão é na quinta, que é o baixo em Sol, tá? A gente vai pegar o Fá, que é um acorde maior também da escala, a gente tem o Fá natural, que é a tônica no Fá, o Fá na terça, que é Lá, ó, lembra? Foi o que eu fiz. E no caso aqui da música que eu usei de exemplo, o Fá menor, eu joguei a inversão também aqui, ó. Ok? Então eu fiz um Fá menor com a sua segunda inversão. Fá baixo em Lá. E a quinta, Fá baixo em Dó. É um Fá com baixo em Dó, que é a quinta, ou a sua segunda inversão, tá certo? Então Fá eu tenho Fá, Fá baixo em Lá, Fá baixo em Dó. E o Sol a mesma coisa, a nota que a gente mais utiliza. Sol, Sol baixo em Si, que é a terça, e Sol baixo em Ré, que é a quinta, tá? A tríade é Sol, Si, Ré. Ok? Então, ó. Que é onde o baixo trabalha, ó. Se fosse menor, ok? É muito comum a gente utilizar dentro da escala de Dó o Sol na sua segunda inversão, na sua primeira inversão, ou na terça que a gente chama, que é a primeira, terça e quinta, certo? Então, o que eu fiz na primeira progressão foi isso aí, ó. Foi uma progressão muito comum. Faz uma diferença muito grande se você tocar Dó, Sol, certo? Então, domine essas inversões, ó. Principalmente do primeiro para o quinto grau. É interessante às vezes você fazer o quinto grau na terça, porque ele já chama para cair no sexto, tá? Eu já mostrei esses acordes quando eu mostrei as passagens de acorde, onde eu ensinei escala. Eu mostrei dando um outro enfoque, né? Eu estava mostrando outras coisas. Aqui a gente está mostrando o conteúdo em inversões de acorde, tá? E também os acordes menores, né? No caso do Ré, a gente tem um Ré menor. A primeira inversão é o Ré com baixo em Fá. E a segunda é Ré baixo em Lá. Certo? Então, no caso de você tocando dentro da escala de Dó, uma inversão muito utilizada é a inversão que joga a sétima. Vou mostrar em outro vídeo. Na escala em Mi menor,
gente vai ter o Mi, embaixo no Mi mesmo, na tônica, na terça, que é o Sol, e na quinta, certo? Então você tem as três inversões, Mi baixo em Sol, pode ser assim, e Mi baixo em Si, ok? No Lá menor a mesma coisa, lá na tônica, lá na terça que é Dó, e lá na quinta que é Mi, ok? Beleza, pessoal? Então é assim, eu vou mostrar aqui uma música, a música Raridade do Anderson Freire, e ela utiliza justamente essas inversões. A gente vai pegar aqui a parte do refrão, que essa música eu já ensinei, mas vou utilizar como exemplo, para vocês verem como essas inversões estão presentes. Ó. Você é um espelho que remete à imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Percebem aqui? Praticamente só teve inversão. Eu só fiz o Fá natural aqui praticamente. Então, ó, Dó, Sol baixo em Si, que é a primeira inversão, né, do Sol, Lá menor, e que acorde é esse aqui, ó, eu mostrei lá na aula. É um Mi baixo em Sol, que é a sua segunda inversão, o Mi na terça, ó. Certo? Depois eu cheguei no Fá, o Fá na tônica mesmo. E para chegar no Ré menor, eu fiz o Dó baixo em Mi, que é uma passagem para chegar no Ré menor, certo? Depois Sol baixo em Si. Então só inversão aqui praticamente, só inversão de acorde. Por isso que é muito importante você acostumar seu ouvido com essas inversões, tá? Sem as inversões. Você é um espelho que remete à imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não lutou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Percebe como tem uma diferença muito grande se você não faz os acordes com as inversões? E outra coisa que eu queria chamar a atenção, percebe que não são acordes difíceis. Às vezes a pessoa que está iniciando, ele quer de alguma forma fugir desses acordes porque acha que é mais difícil. Não é. Tem muito acorde que é bem mais simples do que o próprio acorde natural. Certo? Por exemplo, o acorde de Dó aqui. Se eu fizer um Dó aqui, ó, ele é bem mais fácil do que esse aqui para quem está iniciando. A pessoa tem que esticar o dedo, ou o Sol. Bem mais fácil você tirar esse aqui, ó, ficar só assim, tá? O Mi, é só botar uma corda aqui no Sol, ó. Então, às vezes a gente quer fugir de uma coisa que deixa a música mais interessante, achando que é mais difícil, e é bem mais fácil. Outra coisa importante que vocês devem aprender, dominar o desenho desses acordes, tá? No braço. Dó baixo em Mi, Dó baixo em Sol, por exemplo. Eu tenho um Dó baixo em Mi aqui, ó, nesse modelo, ou assim. Eu tenho ele aqui, ó, que já expliquei também nas outras aulas, ó. Eu tenho um Dó baixo em Sol aqui, ó. Dó, tô pondo baixo em Sol e começando daqui, ó. Certo? Se eu começar o Dó daqui, ó. Dó baixo em Sol, ok? Sol em Mi. E o Dó na tônica, que a corda tá fora. Ó, Dó na tônica, coloquei o Dó aqui, ó, Dó na terça e o Dó na quinta. Ó, tô começando aqui no Sol. Então é legal você começar a experimentar esses acordes em outros locais do braço. Terça, ó, Sol. Mesmo desenho aqui do Fá, ó. Como a gente sabe, o violão ele facilita, porque se você tem um tipo de desenho, você pode arrastar para qualquer lugar do braço. Então você tem um Fá, tem um Sol, tem um Lá, tem um Si e você tem um Dó. Tá? Dó baixo em Sol, Dó baixo na tônica mesmo e Dó baixo em Mi. Você sempre vai ter ali as notas próximas umas das outras, certo? Então é importante você começar a treinar essas inversões. Então o que é que eu aconselho você fazer? Você pegar, por exemplo, uma sequência harmônica, sei lá. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Dó, essa que eu mostrei no início. Dó, Sol, que é na verdade o quê? Tônica, quinta com a inversão, né? Com a primeira inversão, quarto grau com a primeira inversão. E você começa a treinar
essas 3 notas em outros acordes. Então é primeiro, quinto e quarto. Só que a gente está fazendo o quinto e o quarto com baixo invertido, baixo na terça. Então você começa a treinar. Primeiro, quinto, quarto, primeiro. Beleza? Essa é uma opção. Você treina no Mi. Primeiro, quinto, quarto, primeiro. E aí você vai evoluindo aos poucos. Tá, vamos pegar o Dó. Primeiro, quinto, quarto, primeiro com a quinta, que é basicamente o que eu fiz no começo. Então, ó. Que é esse aqui, o Dó baixo em Sol. Uma progressão muito comum mesmo. Que é o primeiro grau com baixo na quinta, antes de você ir para o quinto grau, certo? É um acorde meio que de aproximação para você chamar o quinto grau. Então você pega, faz em Ré. Primeiro, quinto, quarto, o primeiro com a quinta, que é o Ré baixo em Lá, aí a quinta, entendeu? No Mi, primeiro, 5, 4, primeiro com a quinta no baixo, ó, quinta, e vai substituindo, certo? Aqui é um Mi com baixo em Si, e Si é a quinta, ok? Mas é importante que você treine, se você está no nível básico, você anote quem é a tríade que forma o acorde, tá? E você começa a fazer, com a terça, com a quinta, aí vai mudando de acorde com a terça, com a quinta. Depois você vai jogando os acordes menores. Você começa a fazer aquela sequência que eu fiz lá no início, tá? Beleza, pessoal? Esse é um assunto que dá pra gente conversar várias horas, assim, mostrando muitas coisas, mas o vídeo pode ficar muito comprido, tá? Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais detalhado, vou mostrar também inversão com sétima e vou mostrar músicas. Trazer as músicas para vocês ir percebendo essas inversões, tá? Como eu já trouxe bastante música com inversão de acorde, eu achei necessário fazer um vídeo explicando um pouco sobre isso, inversão de acordes. Mas eu gosto mesmo é de mostrar a música e explicando a inversão, tá certo? Mas eu espero que esse vídeo ajude de vocês de alguma forma a começar a utilizar esses acordes, beleza?